Jussara estava à beira da morte por conta de uma doença quase terminal que a estava afetando com força. Mas antes de partir, ela se casou com Saulo, um homem que havia acabado de conhecer. Ela se casou com ele rapidamente, por ter medo de morrer antes de viver aquele suposto amor. Entretanto, as consequências que sua decisão gerou para sua filha foram devastadoras. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Geraldo estava na varanda da casa de sua filha, Jussara, balançando suavemente em sua cadeira de balanço. Ele morava com ela desde que sua falecida esposa se foi. O sol da manhã acariciava seu rosto, aquecendo gentilmente enquanto ele observava os garotos brincando na rua. O riso e a energia contagiante das crianças traziam um sorriso nostálgico ao seu rosto, lembrando dos tempos em que Jussara corria livremente por essas mesmas ruas, cheia de vida e sonhos. Ele esperava ansioso pela chegada de sua neta, Estela. Ela estudava na faculdade durante as manhãs, e seu retorno era sempre um momento de alegria para Geraldo. Estela tinha o brilho nos olhos que ele via em Jussara anos atrás, antes da doença. O som dos passos apressados e o tilintar das chaves na porta finalmente anunciaram sua chegada. Oi, vovô. Estela o saudou com um abraço caloroso. Como foi sua manhã? Tranquila, minha querida. Fiquei aqui, aproveitando o sol e a companhia das lembranças, respondeu ele, com um sorriso melancólico. Estela sabia o que aquilo significava. A saúde de sua mãe, Jussara, estava se deteriorando rapidamente. Os médicos não tinham muitas esperanças, e todos ao redor já sussurravam que a doença era terminal, embora ninguém ousasse dizer isso em voz alta na presença de Jussara. A mamãe está no quarto? Perguntou Estela, com uma pontada de preocupação na voz. Sim, está descansando. Tem estado muito cansada ultimamente, respondeu Geraldo, tentando manter o tom leve, mas sem sucesso. Estela foi até o quarto de sua mãe. Jussara estava deitada na cama, a pele pálida contrastando com o cabelo escuro. Ela sorriu ao ver a filha, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Como foi a aula hoje? Perguntou Jussara, sua voz fraca, mas carinhosa. Foi boa, mamãe. Estamos começando um novo projeto, vai ser interessante, respondeu Estela, tentando manter o entusiasmo para alegrar sua mãe. Nos dias que se seguiram, Geraldo e Estela notaram uma mudança em Jussara. Ela começou a falar de um novo homem em sua vida, alguém que havia conhecido recentemente. Seu nome era Saulo, um homem atraente, mas com um olhar furtivo que não inspirava confiança nem em Geraldo nem em Estela. Pai, eu sei que Saulo não é exatamente o que você esperava, mas eu sinto que tenho pouco tempo e quero aproveitar ao máximo. Ele me faz sentir viva novamente, disse Jussara um dia, com determinação na voz. Mas Jussara, você mal o conhece. Nós não sabemos nada sobre ele, argumentou Geraldo, preocupado. Eu entendo sua preocupação, pai, mas eu preciso fazer isso por mim, insistiu Jussara. Estela, ouvindo a conversa, não pôde conter suas dúvidas. Mamãe, eu sei que você quer ser feliz, mas será que Saulo é realmente a pessoa certa para isso? Jussara suspirou, olhando para a filha com ternura. Estela, eu não tenho muito tempo. Preciso de alguém ao meu lado, alguém que me faça companhia e me ajude a enfrentar isso. Saulo começou a frequentar a casa de Jussara mais frequentemente. Ele era atencioso, mas havia algo nele que incomodava Geraldo. Talvez fosse o fato de que Saulo parecia estar sempre medindo as pessoas, avaliando-as de uma forma que fazia Geraldo se sentir desconfortável. Estela também notava essas coisas, mas tentava apoiar a mãe em sua decisão, apesar das suas reservas. Um dia, enquanto estavam todos na sala, Saulo anunciou, Jussara e eu decidimos nos casar. Vai ser uma cerimônia pequena, já que não temos muito dinheiro, apenas para os mais próximos. Geraldo e Estela se entreolharam, as preocupações não ditas refletindo-se nos olhos um do outro. Tem certeza disso, Jussara? Perguntou Geraldo, com a voz cheia de preocupação e tristeza. Sim, pai. É o que eu quero, respondeu Jussara, com um sorriso frágil. A notícia do casamento se espalhou rapidamente pela vizinhança, e os amigos e familiares de Jussara não puderam deixar de expressar suas opiniões. No entanto, Jussara estava determinada a seguir com seus planos, acreditando que Saulo era sua última chance de encontrar um pouco de felicidade nos dias que lhe restavam.
Enquanto a data do casamento se aproximava, Geraldo e Estela se viam cada vez mais divididos entre apoiar a decisão de Jussara e proteger seus próprios corações das incertezas que Saulo trazia consigo. Eles sabiam que, independentemente de seus sentimentos, o desejo de Jussara precisava ser respeitado. E assim, com um coração pesado e esperança frágil, a família se preparava para o que viria a seguir, unidos pelo amor e pela dor compartilhada. 2 semanas antes da cerimônia planejada, Jussara e Saulo se casaram no civil. Saulo se mudou imediatamente para a casa dela, o que causou tensão na família. Estela estava furiosa com a decisão repentina da mãe, e uma discussão acalorada ocorreu entre as duas. Mãe, como você pode trazer ele para cá assim, sem avisar ninguém? Não tivemos nem tempo de nos acostumar com a ideia. Exclamou Estela, os olhos cheios de lágrimas. Estela, eu fiz isso porque não sei quanto tempo me resta. Preciso viver intensamente, não posso esperar. Por favor, entenda, respondeu Jussara, tentando manter a calma. Geraldo, embora também desaprovasse a decisão, escolheu não se envolver na discussão. Ele sabia que, embora morasse naquela casa, ainda era a casa de Jussara, e ele não queria agravar ainda mais a situação. Desde que se mudou, Saulo fez de tudo para agradar Estela. Ele levava pequenos agrados, oferecia ajuda com as tarefas da casa e tentava se aproximar da jovem de todas as formas possíveis. No entanto, sua índole não passava confiança para Estela, que respondia a todas as suas tentativas de aproximação com um comportamento seco e distante. Inesperadamente, 3 dias antes da cerimônia, uma tragédia assolou a família. Jussara faleceu de forma súbita, vítima de um ataque cardíaco. A notícia devastadora abalou profundamente todos na casa. O processo de luto foi esmagador. Geraldo se culpava por não ter protegido sua filha, e Estela mergulhou em um mar de tristeza e arrependimento. Saulo parecia afetado, mas seu comportamento sempre calculado deixava Geraldo e Estela desconfiados de suas verdadeiras emoções. Após o funeral, Geraldo e Estela pensaram que Saulo iria embora, mas não foi o que aconteceu. Eles ficaram constrangidos de simplesmente expulsá-lo, especialmente em um momento de tanta dor e vulnerabilidade. Saulo, por sua vez, raramente parava em casa, alegando que estava trabalhando. Ele chegava apenas para comer e saía novamente, voltando somente de madrugada. Essa situação se arrastou por 4 dias, até que Geraldo e Estela decidiram que algo precisava ser feito. Numa noite, Geraldo foi incumbido de confrontar Saulo. Saulo, precisamos conversar, começou Geraldo, tentando manter a voz firme. Você tem alguma intenção de ficar aqui em casa? A situação está insustentável. Saulo, visivelmente afetado, respondeu com dramatização. Geraldo, eu não tenho para onde ir. Devolvi meu apartamento ao senhorio porque Jussara e eu decidimos nos casar e viver juntos. Não tenho outro lugar para ir. Geraldo sabia que isso era uma desculpa, pois Saulo poderia alugar outro lugar se quisesse. No entanto, Saulo continuou a implorar. Por favor, me deem uma chance. Eu me importo com vocês e quero provar que estou aqui para cuidar de vocês. Eu sei que foi tudo muito rápido, mas eu realmente quero fazer parte dessa família. Após uma longa conversa e muitos argumentos, Geraldo, com relutância, decidiu dar uma chance a Saulo. Ele sabia que a situação não era ideal, mas a alternativa parecia ainda mais dolorosa. Convencer Estela foi ainda mais difícil, mas, por fim, ela concordou, ainda que com reservas. E assim, a vida na casa seguiu. Com o passar das semanas, Geraldo começou a notar mudanças no comportamento de Estela em relação a Saulo. Inicialmente, Estela mantinha uma postura fria e distante, mas, estranhamente, começou a parar de reclamar sobre Saulo para Geraldo. Mais surpreendente ainda, ela começou a aceitar as estranhas investidas de carinho de Saulo, como abraços paternais, embora ele fosse um padrasto com quem mal tinha intimidade. Certa noite, enquanto estava na cozinha preparando o jantar, Geraldo observou Estela e Saulo na sala. Saulo estava sentado ao lado de Estela no sofá, com um braço em torno dos ombros dela. Estela estava rígida, olhando fixamente para a televisão, sem retribuir o contato visual ou o carinho. Geraldo sentiu um nó no estômago. Algo não parecia certo. Estela, está tudo bem? Geraldo perguntou mais tarde, quando teve a oportunidade de falar com ela a sós. Sim, vovô. Está tudo bem, respondeu Estela, forçando um sorriso.
Mas havia algo em seus olhos, uma sombra de desconforto que ela não conseguia esconder. Geraldo não insistiu naquele momento, mas a preocupação não o abandonou. Nos dias seguintes, ele continuou a observar Stella. Ela parecia cada vez mais retraída, suas respostas eram monossilábicas, e ela evitava contato visual com Saulo sempre que possível. No entanto, quando ele abraçava ou fazia gestos de carinho, ela não resistia, apenas permanecia imóvel, como se estivesse resignada. Finalmente, uma noite, após o jantar, Geraldo decidiu confrontá-la novamente. Stella, eu sinto que você está distante. Quero que saiba que estou aqui para você, para cuidar de você. Se há algo que está te incomodando, por favor, me diga, disse Geraldo. Stella respirou fundo, cruzando os braços defensivamente. Está tudo bem. Estou apenas lidando com muitas coisas ao mesmo tempo, respondeu ela, com a voz baixa e trêmula. Geraldo a observou por um momento, seus olhos avaliadores parecendo perfurar a fachada que Stella tentava manter. Sei que é difícil perder sua mãe, mas quero que saiba que você não está sozinha. Estou aqui para te ajudar, ele disse, estendendo a mão para tocar o ombro dela. Depois disso, foi Saulo que a chamou para conversar. Stella, podemos conversar? Perguntou ele, com uma voz aparentemente gentil, mas que escondia uma tensão perceptível. Stella olhou para ele, depois para Geraldo, que estava sentado na cadeira de balanço, observando atentamente. Relutante, ela assentiu e seguiu Saulo até a varanda. Geraldo, que observava de dentro da casa, sentia um mal-estar crescente. Algo estava claramente errado, mas Stella não parecia disposta a compartilhar seus verdadeiros sentimentos. A situação estava se tornando insustentável, e ele sabia que precisava fazer algo para ajudar sua neta. Naquela noite, enquanto Stella dormia, Geraldo permaneceu acordado, ponderando suas opções. O que Geraldo estava imaginando era que Stella estava presa em uma teia de manipulação emocional tecida por Saulo, que usava a fragilidade dela e a recente perda de Jussara para se infiltrar na vida dela de maneira insidiosa. A jovem parecia perdida entre o luto pela mãe e o medo do padrasto, lutando para manter a fachada de normalidade que Saulo exigia. Nos dias que se seguiram, Geraldo decidiu observar mais atentamente e procurar o momento certo para confrontar Stella novamente, desta vez com mais urgência e determinação. Mas sabia que de nada adiantaria se ela não quisesse expressar o que realmente estava sentindo. Geraldo não conseguia mais ignorar a sensação de que algo terrível estava acontecendo com sua neta. Decidido a descobrir a verdade, ele resolveu ir até a faculdade de Stella sem contar a ela. Chegando lá, ele procurou a melhor amiga de Stella, uma jovem chamada Paula, que sempre tinha sido muito próxima de sua neta. Paula relutou no início, claramente desconfortável em falar sobre o assunto. Geraldo percebeu sua hesitação e tentou tranquilizá-la. Paula, eu sei que isso é difícil, mas eu preciso saber o que está acontecendo com Stella. Ela não está bem, e eu tenho que ajudá-la. Por favor, me conte o que você sabe. Depois de alguns minutos de silêncio, Paula finalmente cedeu, os olhos marejados. Senhor Geraldo, eu não queria que isso acontecesse, mas Saulo é um monstro. Ele escondeu uma câmera no banheiro da casa e esperou Stella ir tomar banho. Ele a gravou de forma nojenta e revoltante, Paula revelou, com a voz trêmula de raiva e tristeza. Geraldo sentiu uma onda de revolta crescer dentro dele, seus punhos se cerrando involuntariamente. O quê? Ele fez isso? Esse desgraçado! Murmurou, a voz cheia de indignação. Desde então, ele a está ameaçando. Disse que vai mostrar o vídeo para todos ao redor dela, inclusive na faculdade, caso ela não faça o que ele quer. É por isso que Stella está agindo daquela maneira, Paula continuou, os olhos cheios de lágrimas. Geraldo ficou paralisado por um momento, absorvendo a horrível realidade. Ele agradeceu a Paula por contar a verdade, e a jovem o abraçou, compreendendo a dor e a raiva que ele sentia. Sem perder mais tempo, Geraldo pegou seu telefone e ligou para um jovem chamado Rodrigo, que sempre o tratava como um pai. Com a voz tremendo de raiva, ele revelou a história por cima e pediu ajuda. Rodrigo, eu preciso da sua ajuda agora, disse Geraldo, tentando manter a calma. Rodrigo, furioso com o que ouviu, respondeu prontamente. Estou a caminho, senhor Geraldo. Vou buscá-lo na faculdade. Espere por mim. Pouco tempo depois, Rodrigo chegou de carro, e juntos voltaram para a casa da falecida Jussara, que agora estava no nome de Stella.
Durante o trajeto, Geraldo explicou a situação com mais detalhes, e a raiva de Rodrigo só aumentou. Chegando à casa, Geraldo e Rodrigo estavam determinados a enfrentar Saulo e proteger Estela a qualquer custo. Ao se aproximarem da porta, ouviram vozes e gritos vindos de dentro. O coração de Geraldo disparou, e ele trocou um olhar urgente com Rodrigo antes de abrir a porta com tudo. Saulo, o que você está fazendo com a minha neta? Largue ela! Gritou Geraldo, a voz cheia de fúria. A cena que encontraram era devastadora. Saulo estava segurando Estela de forma obscena, enquanto ela chorava desesperadamente, tentando se libertar. Saulo ficou totalmente assustado e atordoado ao ver Geraldo e Rodrigo ali. Sem esperar mais nada, Rodrigo, com seu grande porte físico e experiência em boxe, avançou rapidamente sobre Saulo. Com uma série de golpes precisos e potentes, ele derrubou Saulo, que não teve a menor chance de reagir. A cada soco, a raiva de Rodrigo se intensificava, alimentada pela visão de Estela sendo maltratada. Geraldo correu até Estela, abraçando-a e tentando acalmá-la. Está tudo bem, minha querida. Estamos aqui. Você está segura agora. Saulo, ensanguentado e atordoado, conseguiu se levantar enquanto Rodrigo ainda se recuperava da fúria. Desesperado, Saulo correu para o lado de fora, sem prestar atenção ao seu redor. Em seu pânico, ele mal olhou para a rua e não viu o carro que vinha em alta velocidade. Rodrigo e Geraldo ouviram o som dos pneus cantando e o impacto seco do corpo de Saulo sendo atropelado. Rodrigo, assustado, correu para fora, seguido por Geraldo, que ainda segurava Estela firmemente. Na rua, o corpo de Saulo jazia inerte, enquanto o motorista do carro, em choque, saía do veículo, tremendo de medo e confusão. Rodrigo se aproximou, tentando ajudar o motorista e ao mesmo tempo certificando-se de que Saulo não representava mais uma ameaça. Geraldo olhou para Estela, cujas lágrimas continuavam a cair. Ele não vai mais te machucar, Estela. Eu prometo, disse ele, com uma voz trêmula, mas cheia de determinação. As sirenes da polícia e da ambulância logo se fizeram ouvir, atraídas pelo tumulto. Rodrigo explicou rapidamente o que havia acontecido, e a polícia começou a lidar com a situação. Saulo foi declarado morto no local, encerrando de forma trágica e abrupta o pesadelo que ele havia causado à família. Estela, ainda em estado de choque, foi levada para dentro da casa por Geraldo, enquanto Rodrigo falava com os policiais. O processo foi longo e doloroso, mas necessário para garantir que a verdade fosse contada. Depois que tudo se acalmou, Rodrigo entrou na casa, onde encontrou Geraldo sentado ao lado de Estela no sofá. Ele se aproximou e colocou uma mão reconfortante no ombro de Geraldo. Ele nunca mais vai machucar ninguém, disse Rodrigo, sua voz firme, mas gentil. Geraldo assentiu, olhando para Estela. Obrigado, Rodrigo. Não sei o que teríamos feito sem você. Rodrigo sorriu tristemente. Vocês são minha família, Sr. Geraldo. Eu faria qualquer coisa para proteger vocês. O pesadelo havia acabado, mas o caminho para a recuperação de Estela seria longo. Nos dias seguintes ao incidente, a casa de Geraldo e Estela foi movimentada com a presença de policiais, amigos e familiares oferecendo apoio. Rodrigo estava sempre por perto, ajudando com tarefas e dando suporte emocional. Estela decidiu retomar os estudos, recebendo apoio de Paula e da comunidade da faculdade. Geraldo e Rodrigo se aproximaram ainda mais, e Rodrigo sugeriu se mudar para a casa deles para ajudar. Geraldo aceitou a proposta. Com Rodrigo morando com eles, a casa se transformou em um espaço de renovação. Aos poucos, Geraldo, Estela e Rodrigo encontraram uma nova normalidade, mostrando resiliência e determinação para seguir em frente, um passo de cada vez. Nos dias que se seguiram ao incidente, a casa de Geraldo e Estela foi um turbilhão de atividades. Havia policiais e investigadores fazendo perguntas, amigos e familiares prestando condolências e oferecendo ajuda, e Estela tentando se recuperar do trauma recente. Rodrigo se fazia presente sempre que podia. Ele ajudava com tarefas práticas e dava suporte emocional tanto a Geraldo quanto a Estela. Aos poucos, a rotina começou a se estabilizar. Uma tarde, algumas semanas após o ocorrido, Geraldo e Estela estavam sentados na varanda. O sol brilhava, e a vida na rua seguia seu curso normal. Crianças brincavam, pessoas passavam, e o mundo parecia, de alguma forma, continuar girando. A volta às aulas foi um desafio para Estela, mas ela encontrou apoio nos amigos e na comunidade da faculdade.
Paula, em especial, foi uma presença constante e encorajadora, ajudando Stella a retomar seus estudos e sua vida social. Enquanto isso, Geraldo e Rodrigo se aproximaram ainda mais. Geraldo via em Rodrigo uma força e uma lealdade que não tinham preço, e Rodrigo tratava Geraldo como um pai, sempre presente e disposto a ajudar. Em sua opinião, Saulo colheu o que plantou ou, de alguma forma, merecia uma nova chance para se redimir? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.